Pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Nas Ondas do Esporte, direto do Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael, vai ser um prazer fazer mais esse programa aqui com vocês. Programa de hoje, mais um programa especial, programa de fim da primeira temporada do Nas Ondas do Esporte, mas não é o fim do Nas Ondas do Esporte, eu explico. O fim da primeira temporada do Nas Ondas do Esporte é porque nós vamos ter um intervalo, e um intervalo por um motivo muito bom, né? Então, neste final de semana, nós vamos ter a parada do futebol brasileiro e a parada até do futebol mundial, porque vem aí a Copa do Mundo. Estamos a 11 dias, 10 dias aproximadamente aí da Copa do Mundo, e por isso o futebol brasileiro e mundial ele para, e nós vamos ficar aqui nas Ondas de Sampa também focados na Copa. E com isso, nós não teremos Nas Ondas do Esporte nesse período, e vamos ter o programa especial Nas Ondas da Copa, além do boletim da Copa. Então, Nas Ondas da Copa vai se manter, falando sobre os melhores momentos da Copa, falando sobre grandes acontecimentos, e o boletim da Copa vai ser diário na programação do Nas Ondas de Sampa, falando dos resultados da rodada pela Copa do Mundo. Beleza? Esse programa especial, então, tem como objetivo ser uma cápsula do tempo pelo Brasil e pelo mundo. Então vai ter como objetivo trazer aqui a informação de onde paramos em cada competição no Brasil e no mundo, beleza? Então bora começar pelo Brasil, trazendo então aonde paramos no futebol pelo Brasil. Vamos lá então, começando pelo futebol brasileiro, eu vou passar por todas as competições, seja do futebol brasileiro, futebol sul-americano e futebol europeu. O Nas Ondas do Esporte vai ser um pouquinho mais longo do que vocês já estão acostumados, vai ser bem detalhado nesse sentido, porque nós vamos trazer então os detalhes de cada uma das competições e qual é o cenário neste momento da parada para a Copa do Mundo de 2026, beleza? Então vamos lá, começando pelo Campeonato Brasileiro da Série A, nós paramos na rodada de número 18. Até o momento da gravação deste episódio, só faltavam 2 jogos, que eram jogos das 8h30 da noite entre Cruzeiro e Fluminense, Remo e São Paulo. Fora isso, já tinha acontecido a rodada de número 18 com Flamengo 3, Coritiba 0, Atlético Paranaense 1, Mirassol 0, Corinthians 3, Grêmio 1, Bahia 2, Botafogo 1, Santos 3, Vitória 1, Red Bull Bragantino 3, Internacional 1, Atlético Mineiro 1, Vasco 0, Palmeiras 1, Chapecoense 0. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro por completo tem Palmeiras na liderança com 41 pontos, Flamengo vice colocado com um jogo a menos 34, Fluminense na terceira colocação 31, Atlético Paranaense 30, Bragantino na quinta colocação com 29 pontos, São Paulo em sexto com 26, Bahia sétimo, Coritiba em oitavo, ambos com 26, aí vem a turma do 24 pontos, Atlético Mineiro nono, Corinthians décimo, Cruzeiro 11º, todos com 24 pontos, turma dos 22, 12º, Botafogo, 13º, Vitória, turma dos 21 pontos, Internacional 14º colocado, Santos 15º, Grêmio 16º. Vamos para a zona de rebaixamento. Começa com o Vasco em 17º, 20 pontos, Mirassol e Remo 18º e 19º com 16, e amargando a lanterna, 20ª colocação, a Chapecoense com apenas 9 pontos e uma única vitória no Campeonato Brasileiro até então. Beleza? Então, Campeonato Brasileiro, que neste momento tem o Palmeiras na liderança, zona de rebaixamento com Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense. Beleza? Nesse período de Copa, é importante falar que o único campeonato aí nacional que não vai parar é a Série B. A Série B ela não vai parar durante esse período de Copa, está na rodada de número 11. Vamos aos resultados parciais da rodada de número 11, que ainda não terminou. Falta acontecer Cuiabá e CRB, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão, mas já tivemos alguns jogos, vamos a eles. Juventude 3, América Mineiro 0, Avaí perdeu do Criciúma pelo placar de 2-1, Atlético Goianiense e Goiás no clássico ficaram no 1-1,
Atlético 1, Fortaleza 0, Sport 2, Náutico 0 no Clássico de Recife, São Bernardo 1, Novo Horizontino 1 e Vila Nova 1, Londrina 0. A classificação da Série B até o momento, então, após 11 rodadas, tem Sport na liderança com 22, mesmos pontos do Vila Nova na segunda colocação. São Bernardo em terceiro com 21, Náutico na quarta colocação com 19. Fortaleza em quinto com 18, Goiás em sexto com 17. A turma do 17 ainda tem Novo Horizontino em sétimo, Criciúma em oitavo e Atlético em nono. Com 16, Juventude em décimo, Operário em 11º. Com 15 vem o CRB na 12ª colocação. O Ceará e o Atlético Goianiense na 13ª e na 14ª colocação tem 13 pontos. O Cuiabá na 15ª colocação tem 11 pontos. O Avaí na 16ª tem 10 pontos. A zona de rebaixamento começa no 17º colocado Botafogo de Ribeirão com 9 pontos. O Londrina em 18º tem 8. A Ponte Preta em 19º tem 7. E o América Mineiro amarga a lanterna com apenas 3 pontos e ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série B de 2026. Fechado? Falamos então de Série A, Série B, vamos falar das Copas, aonde paramos. Já temos então a definição das oitavas de final da Copa do Brasil, já foi sorteado e nós vamos ter os jogos de ida e volta nos dias 2 e 5 de agosto. Então, vamos aos jogos que já tem a definição das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos lá. Atlético Paranaense encara o Vitória, o Atlético Mineiro encara o Juventude, a Chapecoense encara o Cruzeiro, o Internacional encara o Corinthians, o Mirassol encara o Grêmio, o Palmeiras encara o Fortaleza, o Santos encara o Remo e o Vasco encara o Fluminense. Então, só repassando, os jogos de ida no dia 2 de agosto, jogos de volta no dia 5 de agosto, pela previsão de momento da CBF na divulgação na data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Beleza? Copas regionais. O que são as Copas regionais? Então, seriam os campeonatos regionais ali da Copa do Nordeste, a Taça Sul-Sudeste que começou agora este ano e a Copa Verde. Estes campeonatos também não param em período de Copa, mas vão ter a definição antes do início da Copa, porque já estão na final e vão ter as definições até lá. Vamos lá. Copa do Nordeste. A final entre Fortaleza e Vitória vai ter o jogo de ida no dia 2 de junho, jogo de volta 6 de junho, já tem a definição do campeão da Copa do Nordeste. Taça Sul-Sudeste, entre Avaí e Chapecoense, jogo de ida 3 de junho, jogo de volta 7 de junho, já tem a definição. Copa Verde, entre Anápolis e Paysandu, jogo de ida 4 de junho, jogo de volta 7 de junho. Então, os campeonatos regionais já terão a definição até a Copa do Mundo, beleza? Passando então do Brasil, nós já atualizamos o panorama de onde paramos em todos os campeonatos pelo Brasil. Vamos falar de América do Sul. O que acontece, em que momento nós estamos na América do Sul? Nós, na Copa Libertadores, nós tivemos o sorteio das oitavas de final. Oitavas de final que vão ter os jogos acontecendo, jogos de ida nos dias 11 de agosto, jogos de volta nos dias 18 de agosto, essa é a previsão da Conmebol. Vamos aos jogos. O Estudiantes encara a Universidade Católica, Rosário Central da Argentina encara o Corinthians, o duelo brasileiro Cruzeiro encara o Flamengo, o Tolima encara o Independente Del Valle, o Mirassol encara a LDU, confronto este que já aconteceu no grupo. Mesma coisa de Palmeiras e Cerro Porteño, que também já enfrentaram-se no grupo. Platense encara o Coquimbo Unido e outro confronto que já teve no grupo, Fluminense e Independente Rivadavia. É complicado porque não sei, essa questão da regra da Conmebol de
permitir que os times do mesmo grupo se enfrentem, acabou possibilitando aí 3 confrontos que já aconteceram nos grupos. Eu particularmente não acho muito legal. Nós vamos ter confrontos repetidos. Eu acho que tira um pouco do brilhantismo da competição, mas ok. Vamos ver o que pode acontecer na Copa Libertadores das oitavas em diante. Copa Sul-Americana teve o sorteio dos 16avos e com isso nós já temos o caminho para o 16avos. Então, Sul-Americana, lembrando que aqui os segundos colocados no 16avos enfrentam terceiros colocados da Libertadores. Vamos lá. O Boca Juniors encara o O'Higgins, quem passar encara o Recoleta. Bolívar encara o Grêmio, quem passar encara o São Paulo. Pode ter confronto brasileiro aqui. O Santa Fé encara o Caracas, quem passar encara o River Plate. Independiente Medellín e Vasco, quem passar encara o Olímpia. Sporting Cristal e Bragantino, quem passar encara o Atlético Mineiro, pode ter confronto brasileiro. Universidade Central e Santos, quem passar encara o Macará. Nacional contra o Tigre, quem passar encara o Montevideo City. Lanús e Cienciano, quem passar encara o Botafogo. Então, na 16avos, jogos de ida dia 22 de julho, jogos de volta dia 29 de julho. Beleza? Essas as definições, então, da Copa Sul-Americana. E com isso, temos as definições da América do Sul. Passamos pelo Brasil, passamos pela América do Sul. Breve intervalo e a gente vai falar de como ficamos na Europa. Até já já. Ondas do esporte, aqui a emoção é gol. Nas ondas, nas ondas, nas ondas do esporte. Bora lá então, segundo bloco aqui do Nas Ondas do Esporte, vamos falar então de como ficou, onde paramos também nos campeonatos europeus. Diferentemente do futebol brasileiro e sul-americano, né, a Europa ela tem um calendário que neste meio de ano ela termina a temporada. Então, antes da Copa do Mundo já se encerrou todos os campeonatos pela Europa. Já tiveram todas as definições de campeões. A maioria dos rebaixados, todos os rebaixados na verdade foram definidos e a maioria dos promovidos já também foram definidos. Então, com isso, nós já temos, após a Copa do Mundo, nós não temos a retomada dos campeonatos, como acontece no Brasil e na América do Sul, mas sim a preparação para o começo da nova temporada. Por isso, quando a gente fala de Europa, a gente não costuma falar a temporada 2026, não. Nós falamos a temporada 2025-2026, temporada 2026-2027, porque ela começa em 2026, como agora vai acontecer depois da Copa do Mundo, e termina lá no meio de 2027. Beleza? Por isso que existe essa diferença, mas o que eu vou passar aqui para vocês é o cenário do que aconteceu no final da temporada 2025-2026 para o futebol europeu, tá bom?
Passando primeiro para as competições europeias, então as competições continentais. Liga dos Campeões da Europa, teve a final Paris Saint-Germain e Arsenal, 1-1 no tempo normal, Paris Saint-Germain campeão nos pênaltis, bicampeão da Liga dos Campeões, para cima do Arsenal. Infelizmente, Gabriel Magalhães, apesar de uma excelente partida, perdeu o pênalti decisivo. Com isso, Paris Saint-Germain bicampeão do zagueiro capitão Marquinhos, da seleção brasileira. Gabriel Magalhães também da seleção brasileira. Dois dos melhores zagueiros do mundo compõem hoje a zaga da seleção. Falando de Liga Europa, nós tivemos então o Aston Villa como campeão, mais uma vez o Unai Emery campeão da Liga Europa, o Mr. Liga Europa, e na Conference League o Crystal Palace foi campeão para cima do Rayo Vallecano. Então, falando de competições europeias, 2 campeões ingleses, um francês, quase tivemos a tríplice ali dos ingleses, mas o Arsenal não foi campeão da Liga dos Campeões, foi o Paris Saint-Germain. Com isso, um francês, 2 ingleses levaram as conquistas da Europa, beleza? Agora eu vou passar por cada um dos principais campeonatos, as ligas, né, dos países pela Europa, para a gente ter campeões, quem foi para cada competição europeia, quem foi rebaixado e os times que foram promovidos para a primeira divisão no próximo ano, beleza? Começando pela Inglaterra, nós tivemos o Arsenal como campeão da Premier League. Para a Liga dos Campeões da próxima temporada vão Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa e Liverpool. Para a Liga Europa vão Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace. Para a Conference League vai o Brighton. Foram rebaixados o West Ham, Burnley e o Wolverhampton. Foram promovidos para a primeira divisão o Coventry, o Ipswich e o Hull City. Resultados então na Inglaterra, vamos para a Espanha. Na Espanha nós tivemos o Barcelona como campeão da temporada 2025-2026 e vão para a Liga dos Campeões na temporada que vem o Barcelona, o Real Madrid, o Villarreal, o Atlético de Madrid e o Betis. Vão para a Liga Europa o Celta de Vigo e a Real Sociedad. Vai para a Conference League o Getafe. Foram rebaixados o Mallorca, o Girona e o Oviedo. Foram promovidos para a La Liga, a primeira divisão, o Racing Santander, o Deportivo La Coruña, de grande festa de volta, um time emblemático que inclusive já foi campeão da primeira divisão, e a terceira vaga ainda está a definir, é a única liga da Europa das grandes ligas que ainda não tem a definição de quem é o terceiro a subir, porque tem um playoff que ainda precisa definir quem vai ser o terceiro time a subir para a primeira divisão. Saindo da Espanha, vamos para a França. Na França, nós tivemos o Paris Saint-Germain campeão. E para a Liga dos Campeões da temporada que vem, vão Paris Saint-Germain, Lens, Lille e Lyon. Para a Liga Europa, o Olympique de Marseille e o Rennes. Para a Conference League, vai o Mônaco. Rebaixados foram o Nantes e o Metz. Promovidos para a Ligue 1, a primeira divisão do campeonato francês, o Troyes e o Le Mans. Na Alemanha, o Bayern de Munique, que foi o campeão, e vão para a Liga dos Campeões na temporada que vem. Bayern de Munique, Borussia Dortmund, o Red Bull Leipzig e o Stuttgart. Vão para a Liga Europa, o Hoffenheim e o Bayer Leverkusen. Vai para a Conference League, o Freiburg. Rebaixados, o tradicional Wolfsburg, Heidenheim e o São Pauli. Promovidos para a Bundesliga, primeira divisão do campeonato alemão, o Schalke 04, tradicionalíssimo, de volta à Bundesliga, o Elversberg e o Paderborn. Na Itália, a Inter de Milão, que foi a campeã, e vão para a Liga dos Campeões. Inter de Milão, Napoli, Roma e o estreante, aliás, Como, do técnico Cesc Fábregas, de grande campanha na Itália. Vão para a Liga Europa os gigantes Milan e Juventus, e para a Conference League vai a Atalanta. Foram rebaixados Cremonese, Verona e Pisa, e promovidos para a Série A, a primeira divisão do campeonato italiano, o Venezia, o Frosinone e o Monza. Em Portugal, o Porto foi o campeão, e Porto e Sporting que vão para a Liga dos Campeões.
Para a Liga Europa vai o Benfica e o surpreendente Torreense da segunda divisão, que é uma história bem engraçada, que é da segunda divisão de Portugal, não conseguiu acesso para a primeira divisão, mas vai para a Liga Europa porque foi campeão da Taça de Portugal. E o Braga vai para a Conference League. Rebaixados o Tondela e o Aves, promovidos para a primeira divisão o Marítimo e o Académico Viseu. Na Holanda, o PSV foi o campeão e para a Liga dos Campeões vão PSV, Feyenoord e NEC. Twente e AZ vão para a Liga Europa, o Ajax só vai para a Conference League. Que decadência do time que temporadas atrás brigava em semifinais de Liga dos Campeões. Rebaixados, Volendam, Breda e Heracles Almelo, e promovidos o ADO Den Haag, Cambur e o Willem II. Na Turquia, o Galatasaray, que foi o campeão, Galatasaray e Fenerbahçe vão para a Liga dos Campeões, Trabzonspor e Beşiktaş vão para a Liga Europa, o Başakşehir vai para a Conference League. Os rebaixados Antalyaspor, Kayserispor e o Karagümrük foram promovidos, o Erzurumspor, o Ahmetspor e o Çorum. Ufa, esses então foram os resultados pela Europa de tudo o que aconteceu na temporada 2025-2026. Parte disso você acompanhou com a gente aqui no Nas Ondas do Esporte, nessa primeira temporada do Nas Ondas do Esporte, que nós estamos chamando dessa maneira, porque como eu falei no começo desse episódio, nós vamos ter essa pausa para o Nas Ondas da Copa. Eu convido você a manter a audiência aqui conosco, vai ser bem importante esse período para que a gente possa estar pertinho aqui de você, trazendo essa força de 39 dias de Copa do Mundo, torcendo pelo Hexa do Brasil, que assim venha. Nós vamos falar muito sobre prognóstico, sobre nossas previsões, sobre o que está acontecendo nos bastidores, do que pode acontecer aí nas próximas rodadas de Copa do Mundo. E é esse que é o objetivo aqui, você fazer o programa conosco, você ter voz aqui junto com a gente no Nas Ondas do Esporte. Muito obrigado por ter feito essa primeira temporada com a gente. Siga acompanhando a gente no Nas Ondas de Sampa, em @nasondasdesampa nas redes sociais, ouvindo a web rádio através do nosso site também. E nos vemos na próxima temporada, mas siga acompanhando a gente no Nas Ondas da Copa, que vai ter muita informação para você, beleza? E para fechar, fique com um trechinho da nossa música de chamada do Nas Ondas da Copa. Um abraço e até a próxima temporada, pessoal. E não deixe de acompanhar Nas Ondas da Copa. Valeu!